Olá, bem-vindo ao especial Tá Explicado. Neste fim de semana, vamos falar sobre o aumento na conta de luz, que em junho chegou ao patamar mais alto, reflexo da falta de chuvas e dos baixos níveis nos principais reservatórios do país. Sabia que esta já é considerada a pior crise hídrica em décadas? Te explico como a falta de chuva impacta a tarifa de energia. Na saúde, o destaque é a explosão de casos da cepa indiana do coronavírus nos últimos meses, que acendeu o sinal de alerta em todo o mundo. Conhecida como variante Delta, é apontada como responsável pelo aumento de casos no Reino Unido e já faz vítimas, inclusive, no Brasil. Você vai entender por que ela é motivo de preocupação. E mais, muita gente reclama de queda de cabelo nessa época do ano. E realmente, dermatologistas alertam que os fios costumam cair até 15% mais que o normal no outono e no inverno. Mas qual é a relação entre a saúde capilar e as estações do ano? Te explico isso e ainda o que fazer para evitar o problema. Tudo isso a partir de agora. Tá explicado. O último período chuvoso, que foi de setembro de 2020 a março deste ano, registrou a pior entrada de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país em 91 anos. E a previsão é que no Sudeste e no Centro-Oeste, os níveis em novembro atinjam 10% da capacidade, o menor índice mensal em 20 anos. Apesar disso, o governo garantiu que não haverá apagão neste ano, nem racionamento obrigatório. Para isso, algumas medidas foram adotadas, como acionamento de mais termoelétricas, que são mais caras. O custo adicional com o reforço das térmicas deve chegar a 9 bilhões de reais em novembro. O diretor da ANEEL, André Pepitone, estima com isso um aumento de 7,5% na tarifa residencial este ano. Em junho, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, o nível mais caro do sistema que reflete o custo de geração de eletricidade no país. A bandeira verde é utilizada quando as condições de geração de energia estão favoráveis, sem acréscimo na tarifa. Quando as condições se tornam um pouco menos favoráveis, entra em vigor a bandeira amarela, com acréscimo na conta de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. A partir do momento em que é preciso ampliar a operação das termoelétricas, a bandeira vermelha é acionada. No patamar 1, o acréscimo é de R$ 4,16 para cada kWh. E no patamar 2, de R$ 9,49, conforme reajuste anunciado no fim de junho. E o cálculo é feito assim. Imagine uma casa em que os moradores consumiram em um mês 200 kWh de energia. Para conferir o valor da conta, basta multiplicar o consumo pelo valor do quilowatt-hora, que na cidade de São Paulo custa 53 centavos, o que neste caso daria R$ 106. Com a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, haveria o acréscimo de R$ 18,98 e ainda seria preciso calcular os impostos para se chegar ao total a ser pago. Com a aprovação no Congresso da privatização da Eletrobras, a expectativa do governo é ofertar um serviço melhor por um preço menor nos próximos anos. Por outro lado, parlamentares de oposição criticam a inclusão de alguns dispositivos na proposta que, segundo cálculos de entidades do setor, irão, na realidade, deixar a conta de luz mais cara. Com o tempo, os resultados virão. Tá explicado. Já se passaram quase 20 meses desde o primeiro registro oficial de Covid-19 no mundo. O vírus se espalhou pelos continentes, infectando mais de 180 milhões de pessoas e deixando 4 milhões de mortos. E enquanto o coronavírus se replica, naturalmente vão surgindo as mais variadas mutações genéticas. 4 delas mantêm a comunidade científica em alerta e recentemente passaram a ser identificadas pelas letras do alfabeto grego. A variante Alfa, detectada pela primeira vez no Reino Unido, Beta, descoberta na África do Sul, Gama, primeiramente identificada em Manaus, no Brasil, e a variante Delta, descoberta na Índia. E é a cepa indiana a maior preocupação do momento. Segundo estudos, ela apresenta fortes indícios de ser ainda mais transmissível.
porém ainda não há relatos de que seja mais agressiva e letal. Até o final de junho, pelo menos 11 casos da variante Delta haviam sido registrados no Brasil e 2 óbitos foram confirmados. Mas especialistas alertam que o número de contaminações pela nova cepa pode ser muito maior, já que aqui no país a vigilância genômica, que é responsável pelo rastreio e sequenciamento genético dos vírus, ainda é deficitária. A boa notícia é que, por enquanto, as vacinas disponíveis têm se mostrado eficazes contra todas as variantes. Para evitar uma nova explosão de casos e o surgimento de novas cepas, manter as medidas de prevenção é fundamental, como explica o médico Rodrigo Stabile, que é diretor da Fiocruz e consultor da Organização Mundial da Saúde. Máscara previne a doença. A vacina, ela previne a letalidade da doença. Então, quando eu tomo a vacina, não quer dizer que eu não possa pegar coronavírus. Quer dizer que eu posso pegar coronavírus e ter grandes chances de ter a fase leve da doença e não evoluir para a gravidade e para o óbito. Se a gente fizer o uso correto da nossa máscara, manter o distanciamento, a nossa etiqueta, a gente vai prevenir a nós mesmos e a quem a gente gosta também, porque a gente pode ter uma Covid leve. A pessoa que está junto comigo pode pegar, eu posso transmitir para ela, e ela ter uma doença grave e chegar a óbito. Então acho que esse é o recado que a gente precisa passar para todo mundo. Tá explicado. A queda de cabelos é um fenômeno natural que faz parte do processo de renovação capilar. Uma pessoa adulta tem até 150 mil fios e dermatologistas explicam que ao lavar é normal perder de 100 a 300. E em estações mais frias, o volume de queda pode ser até 15% maior. Mas o que a perda de fios tem a ver com a sazonalidade? Tudo. Na transição do verão para o outono e do outono para o inverno, a radiação solar diminui. Com menos luminosidade no folículo piloso, que é a estrutura responsável pela produção e crescimento dos cabelos, há uma redução no surgimento de novos fios e ainda o enfraquecimento da raiz. Esta fase é chamada de telógena, quando os cabelos passam a cair em maior quantidade e nascem mais lentamente. Para minimizar o problema, dermatologistas recomendam alguns cuidados básicos. Lavar os cabelos diariamente ou com intervalo máximo de 1 dia. Pesquisas mostram que 3 dias sem higienizá-los pode aumentar a queda em até 25% por causa do excesso de oleosidade. Consumir alimentos ricos em ferro, zinco e proteína, já que esses nutrientes protegem e fortalecem os fios. E para quem tem as indesejáveis caspas, atenção redobrada. Nessa época, elas aumentam, o que também favorece a queda. A dica é lavar os cabelos com shampoo anti-caspa pelo menos 1 vez por semana. Esses cuidados ajudam a suavizar a perda regular de fios. Mas em casos mais graves, será necessário tratamento médico. Mas como saber se a queda é normal ou excessiva? A dermatologista Ana Karina Junqueira traz algumas orientações. O ideal é se fazer uma medida em situação normal. Pegar uma fase sem queda e quero medir por 1 semana. Lavo todos os dias, meço todos os dias quanto meu cabelo solta. Por exemplo, meu cabelo solta 125 fios ao dia, em média de 1 semana. Tá? Tudo que ultrapassar o dobro disso está errado. Tá? E tudo que durar mais de 30 dias também demonstra um alerta, busque seu médico. Em geral, em 1 mês, o médico é capaz de normalizar o seu crescimento de cabelo, normalizar o ciclo do cabelo para que ele não caia tanto. Tá explicado.